do Mário de Andrade, também tem essa qualidade de cultura também, que é importante. Não vamos só meter o pau, não. É isso aí então, né, senhoras e senhores? Estamos aí iniciando, 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas. Estamos aqui nós três, estudiosos da doutrina espírita, em mais um capítulo do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aqui batalhando pela doutrina espírita. Acabamos de chegar, assim como o Jorginho, acabamos de chegar do desfile da escola de samba, senhoras e senhores. Desfilamos pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Kardec, senhoras e senhores. Desfilamos na ala do Livro dos Médiuns, da Escola de Samba Unidos de Kardec, senhoras e senhores. Mas eis que nós olhamos para o lado, olhamos para o outro lado. Cadê Jorginho? Cadê Jorginho desfilando na nossa escola de samba? Mas eis que a gente vê, ao longe, vemos Jorginho desfilando no bloco do Ramatiz, senhoras e senhores. Esse senhor não tem jeito, senhoras. Vamos lá. Bora! Estamos no capítulo 14, né? Vamos começar o item 175, médios curadores. Todo mundo se achado aí, Jorginho? Ô, meu filho, eu tô mais do que achado, eu tô encontrado, meu jovem. Olha, vamos embora. 175. Só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médios, porque esse assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais para o quadro que traçamos. Sabemos, além disso, que um de nossos amigos, médico, propõe-se a tratar numa obra especial sobre medicina intuitiva. Diremos apenas que esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar e até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso é apenas magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina esse fenômeno com cuidado, reconhece sem dificuldade que existe algo a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. Anote isso aqui para esses negócios de passe aí. Aliás, as coisas se passam de modo completamente diferente. Quase todos os magnetizadores são aptos para curarem, se souberem conduzir-se convenientemente, enquanto que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente quando se considera que a maioria das pessoas que podemos com razão qualificar de médicos curadores tem recorrido à prece, que constitui uma verdadeira vocação. Ver acima o item 131. Então aqui ele fala, magnetizador é alguma coisa, médico curador é outra. Médico é outra. O magnetizador, Kardec já trabalhava com isso durante muito tempo, ele sabe que o magnetismo, juntamente com o trabalho curador do médium, tem uma grande semelhança e são emanados nesse sentido, né? Só que isso que é importante. Médium magnetizador é uma coisa, médium curador é outra. Isso é importante a gente colocar. Apesar de que o médium curador, sem saber, pode ter um grande aspecto de magnetizador que ele não saiba, né? Na verdade, médium magnetizador não existe. Você não precisa ser médium para ser magnetizador, né? Mas você tem que ter uma conscientização de que você consegue magnetizar, entendeu? Que você tem essa condição.
que não é mediúnica, aí é animista, aí é de você mesmo. Mas o trabalho da cura espiritual, através do perispírito e tal, passa também pelo uso do magnetismo. Apesar de que, como eu disse aqui no começo, essa mediunidade, ela é bem, digamos assim, bem diversificada. Tem uns que fazem a operação usando material, tem outros que nem precisa usar nenhum tipo de apetrecho. Tem uns que conseguem trabalhar com a cura vendo um remédio específico, né? Aqui ele fala assim, que vão por partes, né? Na verdade, existem 3 tipos de magnetização. A animal, que a gente chama, né? Animal espiritual e espiritual. Aqui, Jorginho, ele fala que esse dom de curar, pelo simples toque, pelo olhar, ou até por um gesto, sendo concurso de qualquer medicação, ou seja, então o médico curador é um buraco mais embaixo ainda, o que ele fala, ele vai tratar um pouco disso na revista espírita, dessas curas que Jesus fazia, instantâneas, assim, ele vai ter uma, acho que é a revista espírita 68, 67, alguma coisa. Esse é remédio, esse não é um babu, ele começa a falar nisso somente quase no final da condição, porque ele começa a falar sobre o trabalho hospital de cura praticamente nos 3 últimos anos em que ele estava encarnado ainda na revista espírita, quando começa a aparecer mais especificamente, né? Fale, senador. Ele não aborda muito profundamente, né? Porque ele fala aqui que o assunto exigiria demasiado desenvolvimento. Mas aqui ele coloca aqui realmente uma diferença. O magnetizador e o médium curador são 2 coisas diferentes. E ele coloca aqui assim, a intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias. Ou seja, em certas circunstâncias, a cura ela não vem propriamente da pessoa. Ela vem através de alguém e ele está sendo apenas um intermediário nessa cura. E é engraçado, eu me lembrei aqui de uma obra de história de um historiador francês, Marc Bloch. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial, na prisão lá, os nazistas prenderam ele e mataram ele lá. Mas ele é autor de uma obra, chama-se Os Reis Taumaturgos. É uma obra que investiga, né, a crença na Idade Média que os reis tinham poder de cura pelo toque. Não se sabe se realmente era algo real que acontecia ou se era apenas uma crença, né? Mas para ficar lá no zoom lá no, né? Ali naquela boca pequena ali do povão, que alguém deve ter realmente algum poder de magnetizador ali e curou alguém. E Kardec vai tratar disso também, senador, agora não sei que ano na Revista Espírita, de um príncipe que veio antes dele até, não é nem da época dele, é de algumas décadas antes. Ele vai falar desse príncipe que curava as pessoas. Depois eu tento achar isso e mando no grupo lá. Eu também acredito que seja colocado dessa maneira, e alguns vieram, porque, na verdade, a condição de reinar, seja como imperador, seja como rei, tinha sido colocado até pelos sacerdotes como um dom divino, né? Júlio César, eu acho que começou, que eu acho que isso vem do Egito, né? Que era filho direto do Deus maior, de Amon. Então, isso já passa para os reis mais cristãos, né, como se fosse uma divindade. Não era, digamos assim, não é uma pessoa normal. O rei é o legado de Deus. Se não me engano, acho que foi em Roma que começou, pelo catolicismo, colocar o rei diretamente como chefe da igreja, não foi? Chefe da igreja, rei? Não. Não. Porque normalmente o cara era papa, era imperador, né? Você pensa bem, Constantino era imperador e ele que chefiava o movimento católico. E não foi somente ele. Então, isso deu, acredito eu, que
trouxe essa mística para a posição do reinado. Quem começou a importar essas ideias da divindade do rei, do imperador, do soberano, foi o Diocleciano. Diocleciano foi imperador na virada do século III para o século IV. Ele, na verdade, ele importou essa ideia da divindade do soberano para reforçar a autoridade dele junto à população. Né? Era mais algo assim, para impor autoridade, pelo medo, né? Porque o rei passava a ser, o imperador passava a ser uma divindade também. Então ele trouxe isso assim, inspirado na crença da divindade do faraó lá do Egito. Então ele que trouxe isso. Mas antigamente, no tempo dos reis de Roma, o rei ele tinha poderes também de pontífice, né, que foi dividido quando acabou a monarquia e os romanos instauraram a república, dividiu-se a magistratura e criou-se uma magistratura específica para o pontífice. Né? Mas é isso aí. Olha, o que eu falo para você, Revista Espírita de 1866, dezembro, o Príncipe de Honório, alguma coisa assim, não sei o nome do tio, é dezembro de 66, e daquela que eu falo de Jesus lá, né, Revista Espírita de 68, março, ensaio teórico das curas instantâneas. Estamos lá. Pode ir, senador, pode ir. 176. 176. Eis as respostas que obtivemos dos espíritos a perguntas feitas a respeito. Primeiro, podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Não pode ter dúvida alguma. O meu tá só médios, não tá mediúnicos. Variedade de médios. Só uma dentro. Peraí. Não, olha, no meu aqui está um pouco diferente, então. Aqui, ó, e aqui é do Mateus, hein? Olha lá. Podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade de médios? É isso aí que eu falei. O meu tá médio. Meus dois negócios tá médio. O do Herculano tá mediúnica mesmo. Variedade mediúnica. É meio errado porque médio é uma coisa, né? Mediunidade está entrelaçada. Porque e realmente, Babu, eu ia falar isso, porque aqui em cima, na 175, ele fez a separação entre médio e magnético. Aqui já na pergunta, não. Sim. É que antes de você entrar, eu estava falando com o nosso amigo aí, que vovô também tem uns erros de tradução meio pesado, assim, quis mudar algumas coisas que mudam a dinâmica ali, mano. Tem umas coisas meio... No original francês está médiums mesmo, de médiums. Podemos ir. 2. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta tua força e tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Leiam o Fluidos lá na Gênesis, que vai falar desses 3 tipos de magnetizador. Gente, olha, porque aí não é uma contradição. Não é uma contradição, mas o que ele está dizendo aqui e colocou que o Espírito falou é o seguinte: quando você reza e tem a ação de um Espírito que se aproxima para te auxiliar, você torna-se médium. Então, como ele pede acima VA 131, porque aqui é sobre a evocação, né? Em relação à prece e tal, aquele negócio todo. Mas aqui é estranho, porque na 175 ele fala que médium é quando você realmente tem uma terceira personalidade ou individualidade agindo sobre. Aqui é o magnetizador sendo auxiliado, mas é o magnetizador que faz. Então ele não pode ser médium.
Não, é que eu falei para você, lá na Gênesis, no fluido, ele vai falar dos 3 tipos de magnetizador. Magnetizador apenas animal, que é o que ele doa do próprio, da sua própria ali, não tem nenhum concurso espiritual. Tem o ambos, que é uma mistura, que é tanto que ele doa como do espírito, através dele tem só o espiritual. Deixa eu achar na Gênesis aqui. Vai falando aí, senador, enquanto eu procuro na Gênesis aqui, aonde que está isso. É no fluidos que eu lembro. A Gênesis, acho que é 14, sei lá. Capítulo 14. Então, mas ele sempre cita aqui médium, né? Os magnetizadores, médiums curadores. Isso. Então, ele não está assim deixando claro que o magnetizador ele age exclusivamente por conta própria. Bem, ou então, o magnetizador aqui que ele fala é específico para magnetizador de cura. Não é o magnetizador normal. Quer ver? Vai falando aí que eu vou achando aqui. Ele coloca assim, a magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, com a devida sequência regular e metódica. No caso referido, as coisas se passam de maneira inteiramente diversa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médios curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Então, aqui o que ele dá a entender é que, assim, existe uma intervenção independente do magnetizador, mesmo que ele não faça nenhuma invocação, que dá a entender aqui que ele não trabalha sozinho. Sim, aí sim. Mas isso não faz dele um médium. Ou faz? Faz ser intermediário. Não, quanto ele doa apenas o fluido dele, vamos dizer, aí não é médio. Cadê esse negócio aqui? Porque eu estou tendendo a concordar com o espírito. Porque se você, na hora, faz uma prece, que é uma evocação, por isso que ele fala para a gente ver o item 131, e vem um espírito, mesmo que não atue de maneira direta, mas ele auxilia a potencializar a sua força, você está medianizado. Então, não precisa fazer uma invocação para pedir o concurso dos espíritos. Você pode ser instrumento deles, mesmo sem você fazer qualquer invocação. Isso te faz um médium. A partir do momento que existe um espírito ali a seu lado, te dando alguma forma de suporte, te faz um médium. Você só não é médium se você age exclusivamente sozinho. Tá no item 33 do capítulo, daqui a pouco eu falo sobre os fluidos. A ação magnética pode se produzir de muitas maneiras. Primeiro, pelo fluido do próprio magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Aí é só o magnetizador. 2. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Aí tem o terceiro. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, a mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Aí tem fevereiro de 63, abril de 65 e setembro de 65 na Revista Espírita, que trata mais profundamente. Então, tem esses 3 tipos de magnetizador. Então, Babu, o espírito está certo aqui na resposta dele. Então, a gente tende aqui a seguir o seguinte, como o Cláudio ele chegou nesse entendimento, eu acho que é um bom consenso. Mesmo que você não esteja
consciente disso, você pode se dizer médium, porque se você está atendendo alguém e vem um espírito que é simpático e te auxilia, mesmo que você não tenha evocado nem pela prece, você é um médium natural. Sim, Então, mas aí... Ele coloca assim, ó, certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. Então, ele não tem contradição. Aqui, no item anterior, ele está falando que existe alguma coisa a mais. Não é só o magnetismo. Mas aqui na 175, Claudinho, ele separou que médium é quando você é intermediário. O magnetizador não precisa de intermediário. Ele dá essa... Aqui, ó, no primeiro parágrafo, ó, diremos apenas que esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que algumas pessoas possuem, o dom de curar, papapá. Voltei. E aí? Então, mas quando ele fala, diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar, se ele já está citando o termo mediunidade, ele já está dizendo que existe uma forma de intermediação. Bem, aí tem razão. Eu me perdi. Aonde você estava falando? Bem no começo da 175, Babu. É bem no primeiro parágrafo mesmo. 175? É bem no começo, mas se você ler, depois que passa o ponto da medicina intuitiva, aí ele entra, diremos apenas que esse tipo de mediunidade, de curador, né? Aí ele fala assim, sem dúvida, se dirá que não é outra coisa, não. É evidente que o fluido magnético desempenha um grande papel. Porque não sei o que você estava discutindo, mas mediunidade curadora é diferente de magnetismo. Porque até ele vai falar, magnetismo você leva mais tempo, o curador é meio que uma cura instantânea. É isso que ele está botando, que depois ele vai falar assim, ó, que os magnetizadores, quer dizer, tem aqui na parte que é uma... Aqui, ó, diz sem dúvida que isso é apenas mais magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando você examina esse fenômeno com cuidado, você conhece a dificuldade que existe algo a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. Aqui já é uma cura instantânea, que é por isso que eu falei da revista Espírito 68, lá que ele vai fazer o ensaio teórico das curas instantâneas. Aqui o que eu estou entendendo, ele está justamente defendendo o fato do magnetismo ser uma mediunidade. Por isso que ele coloca assim, ó, certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Porque ele está rebatendo que as pessoas podem dizer, não, o cara curou porque ele é dotado ali de um magnetismo natural dele ali, que fez ali, não tem nada de espírito no meio. Ele está dizendo justamente o contrário. Não, se vocês examinar, existe alguma coisa a mais aí. Isso, nas curas instantâneas. Que ele fala assim, aqui o magnetismo, ele está falando dos curadores. Assim, aqui, com certeza, o magnetismo tem uma influência. Mas se você olhar bem mais, pesquisar bem mais os médios curadores, como é uma cura instantânea, então tem mais coisa aí, não é só o magnetismo. Porque o magnetismo nós temos aqueles 3 gêneros. O que só o humano fornece o magnetismo, né, que é sem ajuda espiritual, o espiritual e o misto. Então tem esses 3 casos. Magnetismo é uma coisa e aqui médico curador é outra. Ele falou assim, ó, aqui com certeza o magnetismo ajuda, mas tem uma coisa a mais que isso, para fazer essas curas instantâneas. Mas aí torna-se médium. Porque aqui já no final do parágrafo, ó, a intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que podemos com razão qualificar como médios curadores recorre à prece. Ou seja, quer dizer,
se ele não perceber que existe uma intervenção, mesmo assim, existe um auxílio espiritual. Mas ele não vai dizer que é um médium curador. Ele vai dizer que é um médium magnetizador de cura. Isso, aqui a gente tem que deixar isso bem claro e separar na nossa mente. Ele está tratando de médium curador. Médium curador é aquele que tem a cura instantânea, diferente do magnetismo. O magnetismo, que ele fala, é uma coisa metódica, recorrente, até se obter a cura. Aqui ele está falando do médium curador. Curador, com a mão, olhou, o bicho curou. A gente não pode confundir esses dois termos aí, esses dois tipos. Então, então aqui não vejo contradição. Ele fala assim, ele pergunta, né? Se o médium é intermediário entre espíritos dos homens e o magnetizador tirando força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência. O que ele está perguntando é assim, se o médium é um intermediário e o magnetizador tira a força dele próprio, então o magnetizador não é médium. É isso que ele está perguntando aqui. Aí o espírito responde. É um erro. Aí o espírito responde, não, isso aí você tá errado na sua suposição aí. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Isso. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito, que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Isso. Quer dizer, aqui é o seguinte, mesmo que você não... Mas na pergunta 3, ele continua, ó. Há, no entanto, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Você pensa, então, que os espíritos só agem sobre os que acreditam neles? Ou seja, então ele está dizendo aqui que, de alguma maneira, todo magnetizador é auxiliado espiritualmente, mesmo que você não o evoque pela prece. Não, porque aí você tem na Gênesis que ele fala que existe só um magnetismo humano, que não tem concurso dos espíritos. Mas, Babu, olha, deixa o Claudinho ler a número 3, porque a número 3 entra num consenso... Ô, Jorge, mas aí que tá, isso aqui é uma obra que veio antes da Gênesis. Na Gênesis ele consolida isso aí, que ele fala assim, ó, existe também o médio, nem é médio, só magnetizador, que é só ele doa o fluido, e existe aqueles outros dois, o magnetizador espiritual, aí ele se torna um médio magnetizador, e o misto, que aí ele derrama também ali. Então a gente tem que ter isso aí também da Gênesis. A gente não pode só fechar a questão aqui, porque ele vai fechar a questão na Gênesis depois. Ah, sim. Mas aí, Babu, o consenso que a gente pode chegar aqui é o seguinte: não dá para fechar de maneira muito considerável que o magnetizador age sozinho, somente sozinho, mesmo que ele não saiba, e que também o cara, mesmo que ele faça uma prece, seja ele até por coisa, ele vai ser afetado. Quer dizer, de qualquer maneira, os espíritos colaboram na ação do bem, mas não transformam você, aquilo que acontece, na mediunidade de cura, porque a mediunidade de cura é uma outra coisa. Aí sim. E até na magnetização, né? Você tem que ver se a pessoa tem vamos falar assim, se tem o corpo físico ali para poder virar um magnetizador. Não é todo mundo que vira um magnetizador, que nem no centro espírita. Todo mundo da paz é magnetizador. Não é, ninguém se estuda isso. Só vai lá, aplica a paz, que todo mundo tem esse poder, ou só larga na mão do plano espiritual. O plano espiritual não vai trabalhar de graça, assim, né? Ó, vocês inventaram o negócio, a gente tem que fazer aqui em cima. Não, porque quem estuda isso, mas anda um pouco silenciado, é o Jacó Melo, né? Lá do Nordeste, ele faz essa grande diferenciação de magnetização, entendeu? Ele fala bastante sobre isso. Tanto é que ele é um crítico em relação ao passe fluidoterápico que os espíritas fazem, entendeu? Porque você tem esse... Aí vamos falar de magnetização, vamos falar da cura de Sakura Santana. Magnetização é que nem a Kardec fala. Tanto que é só animal, tanto espiritual e como misto, é uma coisa recorrente, é toda semana, e não é um minuto.
É coisas, se você pegar as coisas de magnetizador da época de Kardec, Kardec estudou antes do espiritismo de 35 anos, a sessão mínima ali é uns 15, 20 minutos de magnetização. Sim. É uma coisa, então, tipo assim, não é... Isso não existe. Não existe, é um bicho pulando aqui. Tá ruim esse pernilongo aí. O Kardec, ele estudou, né, o mesmerismo, né? Então, ele, desse campo ele conhecia. Vamos aí, vamos para 3, vai. Vamos adiantando. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber. Da mesma maneira que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamará os maus. Isso. Vamos embora. Então, é só para dizer que, assim, o fato do magnetizador não acreditar nos espíritos não significa que eles não sejam auxiliados. Sim. Né? Na Revista Espírito tem outro também, agora não lembro que ano que é, que Kardec, lá em Paris, tinha esse magnetismo, era bem forte. Aí todo ano, acho que era na morte de Mesmer, tinha um jantar. E ele fala na revista que ele foi chamado pelos dois, vamos falar assim, as duas correntes que existiam na época. O pessoal que não acreditava nos espíritos, o pessoal que era espiritualista. E aí ele fala, assim, eu fui no jantar oferecido pelos espiritualistas e tudo mais. Aí ele começa a contar alguns detalhes a mais, mas tem isso na revista Espírita também. 4. Magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência? Faria coisas que seriam consideradas milagres. 5. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Seguramente. Não tens tantos exemplos? Aqui ele está falando do médico curador, agora ele começa... do médico curador. 6. Nesses casos, trata-se de ação magnética ou somente influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiums escreventes, como o entendes. O meu é curadores. Curadores. Também achei estranho. Risca aí e coloca curadores. É curadores mesmo. Eu acho que na hora de gravar esse texto aí, a pastilha do coisa... É que eu falo pra você, mano, não tem revisão nas obras. Tem erro que é desde a década de 70 e permeia até hoje, cara. Os caras não revisam quando vai lançar uma obra nova, mano. Tipo assim, relançar a mesma obra, né? Tinha que dar uma revisão, Tinha que dar uma revisão, pelo menos boa. Mas para você ver, o que ele fala na pergunta, não existe ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma coisa e outra. As pessoas são verdadeiros médicos que agem sob a influência dos espíritos. Mas não quer dizer que sejam médicos como curadores, como entendeis. Aí ele faz a diferença realmente, o Babu. Aí ele faz a diferença que ele fez na 175. Mas quem faz isso é o espírito, né? É porque ele tinha outra ideia de médico curador, que acho que tem na revista Espírita, né? É bom procurar, que é legal. Passou a corretiva aí? Eu acho que o que ele quer dizer aqui é que muitas vezes a pessoa não tem o dom de cura, ou seja, a cura promovida por ele foi inteiramente vinda do espírito. Ele apenas foi um intermediário, então ele sem a assessoria do espírito não seria capaz de curar. Fazer isso. Bora! 7. Esse poder é transmissível? O poder não, mas sim o conhecimento do que necessita para exercê-lo, quando se o possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não pensarem que ele foi transmitido. O nosso está acreditasse. Se não acreditasse, o que foi transmitido?
acreditasse. Sim. E aí para você ver que, né, nessa parte aqui, né, não é fazer cursinho de qualquer médico que você vira médico. Você era treinado, você tinha que ver se tinha mediunidade, né? Hoje em dia qualquer cursinho bota para dar passe. É que nem o senador falou, né? Hoje em dia esses cursos de médicos, essas escolas aí que tem, é só para ter trabalhador na casa, né? Estudar a doutrina espírita não é passar longe. Ou, na verdade, assim, o pessoal precisa de trabalhador, então não tem tu, vai tu mesmo. No original. Eu acho que o Jorginho travou, tio. Eu acho que travou. Aí, Jorginho, mas o que eu falei para você, tem vários erros assim de tradução e é difícil. Vamos aí, Jorginho. Você tá sem som. É que aqui tá chovendo pra caramba. Voltou a chover ontem de madrugada, agora é o dia. Então... Sabia. Vamos lá, senador 8, vai. O senhor riscou aí e arrumou o seu negócio, né? 8. Podem-se obter curas apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Aí, então, além, tipo assim, que a gente tem que levar em conta, quando, até mesmo para médicos curadores, como para magnetização, você tem que ver se a outra pessoa também tem esse concurso, né? Tem esse... Eu não gosto muito da palavra merecimento, mas eu acho que ela cabe aqui porque eu não tenho outra. Mas aí é que está. O bem para o doente, ou seja, sofrer, eu acho que esse termo aqui coloca Deus realmente de maneira um pouco ruim, cara. Eu acho que o Espírito deveria colocar que, se naquele momento o merecimento não for chegado, se for... Então, também falar que for o seu karma também... daria aquela passagem. Não, karma não existe, né, Jorge? Mas, tipo assim, tem que ser no português claro, né? Ou no francês claro. Tipo, o cara vai ter que aprender, porque abusa, vai que não é a primeira vez que ele tá abusando de alguma coisa, né? E qual que é o merecimento? E qual que é o merecimento dele para essas coisas? Se ele continua abusando. Então, é que eu falo pra você, a gente bota tudo no plano espiritual. O plano espiritual faz por nós. O plano espiritual não vai fazer por nós. Eu acho que aqui realmente seria o merecimento mesmo, né? Acho que o termo mais adequado é esse mesmo. Se a pessoa pede uma coisa, mas não colabora com ele mesmo para receber esse benefício, não tem como receber. Agora, ele vai continuar sofrendo porque ele próprio prefere ficar nessa situação. Vamos falar que a pessoa tem algum problema porque trabalha 13 horas por dia, aí vai, não, eu tô mal mas você dorme? Não, eu desenvolvi essa doença. No caso, mas você vai continuar trabalhando? Não, eu preciso trabalhar. Então, meu amigo, nem vão ajudar você porque não tem o que fazer, mano. 9. Existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras para este caso? Aê, Jorginho! Só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé que foi aumentada pela crença no uso da fórmula. Isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, Babu, aqui também é importante colocar, de acordo com a condição mental ou psíquica da pessoa, a fórmula é que colabora para que ela foque o pensamento. Então, é algo, digamos assim, positivo. Mas você se prender à fórmula,
Aí seria superstição ou seria até uma fé cega. Mas, às vezes, a fé cega é que te auxilia, porque a pessoa não tem condições de ter uma fé racional. Mas quem fala, todavia pode acontecer, Jorge. Não vai mandar a pessoa, fica rezando tal coisa que vai acontecer. Não é isso. Quer dizer, pode acontecer. É um mínimo, assim, quando pode acontecer, né? Não, mas ô Babu, você tem também que concordar que, digamos assim, algumas vezes a pessoa vai fazer aquela peregrinação lá em Aparecida, acender uma vela do tamanho dela para obter uma cura. E ela obtém aquela coisa. Ela vai acreditar que foi Nossa Senhora Aparecida porque ela levou a vela. Mas a posição dela levar a vela, se colocar naquela situação, ela estava conseguindo o auxílio direto dos bons espíritos. Mas se ela não tivesse uma fé melhor, mais equilibrada, ela não precisaria acreditar na vela, mas ela precisa. Então, a vela foi necessária. Não vejo isso como um erro. O problema é pegar a fórmula como, digamos assim, como insubstituível. Aí que é o negócio para se compreender. Kardec falou assim, esse negócio, se caminhar, não vai curar nada. Não vai ter nada. E aí que é o problema, deixar a pessoa nessa ignorância. Você pode alertar, você pode dizer, esses tratamentos são espirituais, você tem um concurso assim, assim, assado, se você tem merecimento assim, assim, assado, pode funcionar com alguma coisa para ser um foco de alguma coisa, mas você precisa esclarecer as pessoas, você não pode chegar num centro espírita e dar um exemplo desse, que as pessoas são tudo místico, as pessoas vão se agarrar ao misticismo puro, né? Ah, sim, mas digamos assim, eu estou colocando no geral. Tanto é que tem na Revista Espírita o caso daquele médio vidente que ele só enxergava através do copo e tinha que ser aquele copo com uma palaguinha específica daquele tamanho. Não, lá vai falar que aquele copo para ele, na verdade, quando ele focava no fundo do copo, é que tem o artigo 2. Sim. Aí é que ele relaxava a vista, que ele ficava fixado no negócio ali. Kardec falou assim, pode tirar seu copo com treino, mas para ele fixava tanto o olhar numa coisa que a musculatura relaxava, que é aí que soltava a visão espiritual, vamos dizer assim, no português, resumindo. Ele poderia fixar em outra coisa também, não precisava ser no copo, é que ele só tinha o copo, ele, tipo assim, era dessas pessoas ignorantes das coisas espirituais, ele achava que o copo era o máximo. Mas Babu, ele tinha um dom, mas ele ainda não tinha condição de compreender que o dom por si bastava. Uma pessoa simples, se você tirar dela a condição da vela, ela não vai receber, porque ela está preparada para aquilo. Agora, mas, Jorge, aí depende do esclarecimento, Jorge. Se você conversar, levar o estudo para essa pessoa, vai compreender, Jorge. Você acha, Babu? Eu tenho dúvida. E você, Claudinho? Eu tenho dúvidas porque nem todo mundo está realmente preparado para entender isso aqui. Isso, mas aí se você só recorrer a esse tipo de fórmula, vamos falar, esse negócio não vai funcionar. Babu, você está colocando um outro quadrado aí. É o perigo da pessoa ficar presa no ritual. Aí sim. É que ele fala que, todavia pode acontecer. Então, tipo assim, não é uma coisa que acontece direto só porque a pessoa não tem conhecimento espiritual. Ele falou assim, pode acontecer. Esse pode acontecer vai depender de inúmeras outras coisas, não só disso. Isso é o mínimo. Eu sei, mas aí nós temos o nosso PhD e médio, dirigente de curso médio único agora aqui. Claudinho, diga-nos o seguinte, você acha que você consegue, nós hoje, falar com a pessoa que vai no centro, explicar isso, ela não vai querer ter as 5 pessoas na sala, uma pessoa descendo a mão pelo chakra, subindo e dizendo... Mas aí que está preparada para isso, mas porque é isso que se ensina no centro espírita, Jorge. Isso não é espiritismo.
Esse que é o problema, que se não é uma coisa mística, que faz a pessoa acreditar naquilo. Esse que é o grande questão. A pessoa está acreditando naquilo porque aquilo está sendo vendido como verdade, como sendo espiritismo, e não é. Porque, na verdade, assim, o ensino da mediunidade hoje, ela é focado muito pouco no livro dos médiuns. Ela é focada em muitos livros paralelos ao livro dos médiuns, que traz todo esse misticismo, que traz todas essas informações que não tem fundamento na doutrina. Então, as pessoas são educadas nesse tipo de conhecimento. Agora, se a gente for levar o conhecimento realmente que está aqui na doutrina, todo mundo vai entender? Nem todo mundo. Porque tem gente que tem essa mente ainda mística. Então, eles não vão entender dessa forma. Então, o que ele coloca é que, assim, as pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, eles precisam dessa forma para infundir confiança. É igual aquela pessoa, por exemplo, está aprendendo a andar de bicicleta. Aí tem as rodinhas ali atrás, criança está ali confiante que as rodinhas vai segurar ela. Aí, se o pai e a mãe tiram as rodinhas sem ela ver, ela começa a andar, para ela tá com as rodinhas. Mas quando ela olha, tá sem a rodinha. Aí, dependendo da pessoa, ela pode seguir em frente ou pode cair. O que eu quero chamar a atenção disso aí, vamos falar, de 10 pessoas que estão nessa situação aqui, ignorante, que não sabe das coisas, que precisa de uma forma, o espírito, vai ser uma ou duas só que vai funcionar. Porque teve um merecimento, porque tem um espírito simpático, tudo. O restante, as outras 8, não vai funcionar. Porque não depende só dessa crença, a pessoa não tem uma crença muito bem esclarecida, mas só basta ela querer. Não basta só querer. Babu, eu considero que o Claudinho pegou realmente o eixo da coisa. Nós teríamos que voltar a trabalhar a mediunidade nos centros espíritas, no grupo mediúnico, começando pelo livro dos médiuns. O grande equívoco seja realmente esse. Porque aí você vai entender, digamos assim, a pessoa que tem o dom ou a pessoa que precisa ainda de seguir o parâmetro do passe organizado, com aquelas pessoas todas na sala, porque se faltar uma, já não cria corrente, entendeu? O problema, o Cláudio, ele pegou bem. Está faltando voltar a estudar o livro dos médiuns, básico, para poder começar um trabalho mediúnico. Mas a questão é, como é que vai fazer isso agora? Está tão arraigado a fórmula que isso é a grande dificuldade, Claudinho. Jorge, para eles não tem interesse. Para eles é uma religião do jeito que está aí, está excelente. Eles não têm interesse de Kardec no centro espírita. Eu já vi curso de médiuns que não se estudou o livro dos médiuns, se estudou outras obras que não o livro dos médiuns. Então, é complicado agora. Claudinho, você está na marca do pênalti, meu cara. Agora que você é consagrado com a coroa de louros na cabeça. Ô, Jorge, mas... Como é que você vai tentando quebrar isso nos outros, cara? Eu, por exemplo, eu não tenho mediunidade nenhuma. Já fiz curso de médium 2 vezes. Nunca senti coisa alguma. Então, esse negócio de ativar o chakra, isso aqui, para mim... Não, porque você vê, vocês vão pegar efeito nenhum. Mas você vai ser dirigente do curso, o Cláudio. Aí é que vem, o Babu, a nossa questão grave. Como é que você vai quebrar, na hora que você for dirigir, de trazer o livro dos médios para as pessoas... Não tem como, Jorge. Não tem como, porque eu estou falando... Ele vai ser dirigente. Mas, Jorge... Jorge... Porque se você pegar as duas grandes correntes aqui, que é a FEB e a Aliança, é tudo apostilado, e é o que ele falou, você tem que seguir a apostila, e a apostila não é livro dos médios, é livro do Chico, é livro do Edgar Moura, ele não tem como fazer nada, por isso que eu estou falando assim, Aliança, FEB, USE, não tem interesse, o negócio é manter esse estado de religião, nessas coisas místicas, estudar apostilado, porque o principal deles é ter trabalhador para casa,
não é estudar doutrina espírita, ele não tem como fazer nada, porque você está preso numa casa espírita que não quer conhecer espiritismo. É esse que é o grande questão. Só pontuando o seguinte, eu não vou ser dirigente de curso de médium, eu fiz o curso de capacitação, não significa que eu vou ser dirigente, eu fui só para instruir-me, só para aperfeiçoar, eu não pretendo ser dirigente do curso de médios. Claudinho já tirou dele da outra. E até, né, para você ter para fazer um curso de médium, não adianta só estudar só o livro dos médiuns. Você tem que ter embasamento de todas as obras. Sim. Porque tipo, é uma filosofia, é tudo um encadeamento de ideias. Não adianta só, vamos fazer um curso de médium, pessoal, aqui, nós vamos ler só o livro dos médiuns. A pessoa não vai ter base. Vamos lá, temos 12 minutos para o último item aí, para fechar o capítulo. Tá legal. Médiuns pneumatógrafos. 177. Damos esse nome aos médios aptos a obter escrita direta, o que não é dado a todos os médios escreventes. Essa faculdade é, até o presente, bastante rara. Provavelmente se desenvolve com o exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de um poder oculto nas manifestações. Só a experiência pode revelar quem a possui. Pode-se, pois, experimentar e também perguntar sobre isso a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Conforme o maior ou menor poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases ou até mesmo páginas inteiras. Geralmente, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou num lugar designado pelo espírito durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Eis porque podemos considerar impossível obtê-las em reuniões pouco sérias, ou de pessoas que não estejam animadas por sentimento de simpatia e bondade. Né? Ver Teoria da Escrita Direta, capítulo 8, número 127 e seguintes. Trataremos especialmente dos médiuns escreventes nos capítulos seguintes. Essa mediunidade aqui, eu estava dando uma boa relida no livro do Conan Doyle, né? A História do Espiritualismo. Ele fala isso mesmo, que muitas das ações que eles faziam pesquisa no pessoal inglês, lá na Sociedade de Pesquisas Paranormais da Inglaterra, muita coisa com muitas médiuns famosas, eles consideravam que eram fraude, mas as pessoas estavam lá reunidas, não considerando que a mediunidade dela tinha que ter esse ensaio de pessoas de simpatia, de envolvimento. Os caras queriam ver, queriam comprovar uma fraude, né? E aí, mesmo com aquela Madame de Esperance, que o Charles Richer teve muita coisa com ela parecia ser fraude, porque o ambiente não era considerado para ela bom, entendeu? E não adianta ser, que nem Kardec vai falar não só desse caso, mas de outros tipos de mediunidade, é o treinamento e o desenvolvimento. Não adianta você ser médio só que nem essa mulher, vou ser médio só na hora que tiver lá na hora do experimento. Você mede só no centro espírita. Não existe isso. Você primeiro tem que... Quando Kardec fazia e introduzia alguém, ou ele começava a falar assim, vai se começar um grupo espírita familiar, pergunta para o anjo protetor aí, para o guia protetor, você tem algum médium na turma? Você tem um médium escrevente, você tem um médium ouvinte, você tem um médium audiente, vê o que tem de... Ele manda perguntar as coisas. A gente faz isso hoje em dia? Não. A gente fica nesse negócio. Você está sentindo uma energia, eu estou sentindo, minha mão está formigando. Isso aí pode ser coisa fisiológica, não tem nada a ver com mediunidade. Babu, nisso você tem razão. Mediunidade é um treinamento. Deveria ter, todo o corpo mediúnico deveria ter ensaios, treinamento, desenvolvimento da sensibilidade. Isso não tem.
Porque a pessoa, quanto mais ela treinar, mais persistir e tal, aí a sensibilidade aflora. Se você só é médium e vai na sessão, só se você for um médium muito bem elaborado internamente para poder fazer isso, porque como você falou, o misticismo está tão impregnado que é difícil o pessoal estudar o livro dos médiuns. E mais ainda, no grupo mediúnico, no corpo, que não tem treinamento, não se reúnem fora da sessão para treinar a sensibilidade, aí que a coisa... Pergunta para o nosso futuro professor de escola de médium aí, pergunta para ele, que ele já participou, pergunta para ele como que é, tipo assim, a prática lá. Eles apagam a luz e falam assim, vocês estão sentindo alguma coisa? Aí as pessoas falam assim, minha mão está formigando, aí eu estou sentindo uma coisa na cabeça. Pronto, fechou, você é médium. Não tem uma coisa, isso aí pode ser, tipo assim, que uma expectativa que a pessoa cria na hora ali, por causa daquele ambiente, né? Fala assim, não, estou aqui, mediunidade dos espíritos. Então a pessoa... Então, até ver se tem mediunidade, a gente tinha que fazer muito treinamento, tinha que botar... Lá apagou a luz, ou alguém está sentindo... Passou 20 minutos, o que você sentiu? Você sentiu uma coisa? Não, eu senti a mão formigar, não, eu senti uma coisa, um peso, é tudo isso aí só. Isso não quer dizer mediunidade nada. Às vezes pode ser uma autossugestão mesmo, né? Porque eu mesmo nunca senti coisa alguma. Nunca senti coisa alguma. Eu não sei se é porque eu sou muito cético, essas coisas... Porque a minha irmã falou assim para mim, não, que os discos voadores... Eu falei, eu nunca vi disco voador na minha vida. Eu estou pedindo para um extraterrestre aparecer na minha janela e falar um oi para mim. Aí ela falou assim, mas se você não acredita, isso nunca vai acontecer mesmo. Eu falei, mas se existe, então tem que aparecer para mim, ué. É a mesma coisa de verdade. Eu nunca senti coisa alguma. Eu nunca senti nem formigamento, nem sensação, nem calor, nem nada disso. Nunca senti coisa alguma. Em pleno século XXI, estamos presenciando Tomé reencarnados. Agora, aqui o que ele fala do pneumatógrafo é a escrita direta, que é aquele fenômeno que aconteceu lá no palácio do rei, do Baltazar, né? A escrita direta na parede. Então, o que ele está falando assim, que é muito raro, porque não é você que vai escrever. Você vai ficar ali concentrado, é o espírito que vai escrever alguma coisa no papel para você. Particularmente, psicografia, eu sempre ouvi falar, eu já vi, né, as pessoas escrevendo lá, tudo mais, mas a escrita direta eu nunca vi. Nunca ouvi falar que alguém tenha conseguido isso. E aí eu volto para você, que eu questiono essas coisas, para você ver que a gente tem de tudo a largar na mão da espiritualidade. Não se tem estudo de Kardec, não se tem estudo de mediunidade propriamente, que nem a gente está vendo aqui, né? Então, como que os espíritos vão agir ali? É só os espíritos? Não, tá, a gente vai se reunir aqui, os espíritos vão organizar e vão fazer o trabalho, a gente só precisa estar aqui. Não existe isso. Por isso que eu falo assim, não vai tirar leite de pedra. Os espíritos vão lá, o pessoal tem boa vontade. Meu amigo, só boa vontade, o inferno está cheio, né? Vamos falar, não. Mas você tem razão, cara. Porque você larga tudo na mão da espiritualidade. Não, a espiritualidade tá sustentando a gente. É tudo dos espíritos, nada dos humanos. Esse é um problema. Claudinho, o teu futuro na aliança vai pesar nas suas costas, meu filho. Você vai carregar pedras aí para fazer a transformação moral dos médios e principalmente levar Kardec para eles. Olha só. Jorginho, leia sobre o ócio de Sêneca. Que ele fala assim, meu amigo, é que nem os espíritos fazem. Os espíritos assim, a pessoa não quer ser ajudada, ou até o espírito protetor, ele fala assim, sai de perto que eu nem vou trocar ideia. É a mesma coisa, cara. Não adianta só o nosso amigo Sêneca vai falar isso. Sêneca descreve isso aí. Não adianta você só ter boa vontade e você ver que o meio tá muito contaminado. Você não vai fazer nada. Você vai ter que esperar que esses próprios espíritos voltem aqui um pouco mais esclarecidos para conseguir mudar alguma coisa. O senador sozinho não vai fazer nada e é perda de tempo.
A macrofagina pediu isso antes dele reencarnar, para poder acelerar o processo dele. Uma andorinha só não faz verão. Babuzão, você tem que 8 horas sair, né, meu filho? Beleza. Olá, Encerramos. Valeu.